gente! Hoje aqui no meu canal eu vim gravar um vídeo diferente por dois motivos. Um, que eu vim falar sobre livros, acho que a gente nunca teve esse papo aqui, a não ser quando eu falei sobre o meu próprio livro. E é um assunto que as pessoas me pedem muito e eu queria muito falar. E dois, porque hoje a gente vai bater um papo aqui diferente de algo que faz parte da minha vida e que eu tenho muito interesse há um bom tempo já, e que eu me aprofundo nisso. Tô longe de ser uma expert ou coisa parecida, de entender muito sobre o assunto, não é nada disso, mas eu me interesso muito. Mais uma vez eu comentei que meu sonho era fazer psicologia, sempre tive muito interesse pela mente humana, pelas emoções humanas, e é um assunto que eu tenho trazido cada vez mais pra perto de mim. Tudo que envolve energia, espiritualidade, inteligência emocional, é um assunto que eu me interesso muito, e acho que que eu não tinha debatido disso ainda aqui, primeiro porque eu sou um pouco reservada com esse assunto. São poucas as pessoas com quem eu consigo debater e conversar sobre isso, trocar experiência, e no final das contas é engraçado porque não tem nada mais valioso no mundo do que você trocar conhecimento e experiências. Eu acho que, de certa forma, é um assunto que as pessoas têm cada vez mais se interessado, cada vez mais se aprofundado, mas ao mesmo tempo vejo que muita gente ainda, às vezes, nem sabe o que significa. Inteligência emocional, o que é isso, como funciona, o quê? Energia, espiritualidade. Muita gente ainda tem muita resistência em ligar tudo isso muito à religião, coisa que não tem nada a ver. Antes de mais nada, quero deixar mais claro, eu não tenho nenhuma religião, não sigo nenhuma religião, não defendo nenhuma delas. Sempre me identifiquei desde nova com o espiritismo, acho muito legal, mas com cada religião eu me identifico um pouquinho, e acho que a gente não tem que se ligar muito nisso, tratando desse assunto, porque aqui acho que no final das contas todo mundo busca o mesmo propósito, que é até o nome do livro que eu vou falar, que no final das contas é ser feliz e o amor. Cada um fala disso de uma forma, cada um tem os seus meios de chegar e de lidar com isso, mas acho que no final das contas todos nós queremos a mesma coisa. Meu tipo de livro preferido é sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre tudo que envolve energia. Eu poderia mostrar 1 milhão de livros aqui pra vocês, mas eu separei o top 3. E no último deles eu vou puxar um gancho para uma outra conversinha que eu quero ter com vocês. Mas 2 livros que eu acho que são maravilhosos. Independente de se você acredita muito nisso ou não, se você estuda isso ou não, eu acho que é legal você ler para você entender o princípio e o objetivo. Primeiro esse do Eckhart Tolle, posso estar errada na pronúncia, não sei, que chama O Poder do Agora. Se tornou um dos, eles até escrevem aqui, dos fenômenos da literatura espiritual. É um dos livros mais conhecidos de literatura espiritual em pouco tempo. Milhões e milhões de livros vendidos, conhecido mundialmente. O Poder do Agora é um guia espiritual e ele combina conceitos do cristianismo, budismo, hinduísmo, do taoísmo e outras tradições espirituais. E é muito pro nosso interior, assim, porque o que na verdade a gente vive pensando no futuro. E aqui o que eles falam basicamente é que o futuro são as nossas expectativas e o passado são as nossas lembranças. Então não existe nada além do presente momento, do momento atual. A gente pode simplesmente morrer daqui a um segundo, mas a gente não vive pensando nisso, a gente vive pensando nas coisas lá na frente, criando as nossas expectativas, ou então se lembrando do passado, remoendo o passado, vivendo experiências do passado. E esse livro é bem legal porque ele é um guia mesmo. Eu acho que trabalha bastante assim o autoquestionamento, você se pergunta muito, e é bem legal porque tem várias coisas práticas, assim, que coloca várias situações do seu dia a dia, que faz você refletir, faz você pensar. Eu lembro de uma coisa que eu li aqui, eu li esse livro um tempo atrás, eu quero ler de novo agora, mas eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi, toda vez que você estiver querendo viver o momento presente, e você começar a se distrair, começar a perder a sua linha de raciocínio e seu pensamento, perceber que você não tá no momento do agora, pensa e começa a observar cada coisinha que tá acontecendo ao seu redor. Cada ruído, cada pessoa que tá passando, cada fala, cada palavra, cada movimento, cada gesto, e começa a observar tudo que tá no seu redor. E aí você vai
perceber que de repente você está vivendo o momento presente. Então, o Poder do Agora é muito, muito, muito legal. Eu acho que é bem isso desse anseio que a gente hoje vive muito ansioso para tudo. É uma coisa, ansiedade é uma doença que a gente vê cada vez mais as pessoas tendo, né, no dia de hoje, principalmente por todo mundo faz tanta coisa, quer viver tanta coisa, e a gente acaba se esquecendo das coisas simples e que a gente tem que viver agora. Então é bem legal pra gente prestar atenção nessas coisas do nosso dia a dia mesmo, da nossa vida. Outro livro, o Siri Prembaba, pra quem não sabe, ele é um mestre espiritual. O Siri é um título que ele ganhou, né? E é bem legal, o Prembaba, muita gente não sabe, né? Ele é brasileiro e teve uma entrevista agora, 3 semanas atrás, que ele foi no Bial junto com o Reinaldo Giannichini, que ele é o mestre do Reinaldo Giannichini, né? Eles foram juntos lá, bater um papo sobre isso. E é bem legal que lá ele faz uma retrospectiva, assim, de como ele descobriu esse dom, né? Que eu acredito que seja um dom. E ele conta as frustrações dele, o momento que ele se perdeu, o momento que surgiu aquela luz e que ele viu que era aquilo que ele queria pra vida dele. É muito legal. E uma coisa que eu admiro muito, até a Monja Coen também, que é uma monja que eu sempre posto no meu stories e tal, que eu posto os vídeos dela, vou deixar pra vocês aqui no box pra vocês assistirem. Ela representa o budismo, mas também super me interesso pelo budismo. Os princípios são muito legais e a forma como ela fala é muito bonita, é muito lindo de ver. E no Prembaba eu admiro a mesma coisa, a forma como fala e tudo no final eles buscam, né? O amor. Então, o propósito do Prembaba é um livro que faz muito sucesso. Tem outro dele que faz muito sucesso também, que chama Amar e Ser Livre, que daí é mais voltado para isso até de relacionamento e tudo mais. E o propósito nada mais é a coragem de ser quem somos. É mais uma busca interior, assim, para você descobrir qual o seu propósito aqui na Terra, porque todos nós temos um propósito. Então aqui a gente se questiona muito lendo o livro, tem muita coisa de ego, né, porque a gente está muito movido ao ego o tempo todo, todos nós estamos, é muito difícil se desprender disso, é impossível na verdade, mas aqui a gente busca o quanto mais se desligar disso. E uma coisa muito legal que tem até um capítulo aqui que chama A Morte do Falso Eu, porque tem quem a gente acha que a gente é, né, e quem a gente realmente é. Então é legal pra gente fazer essa reflexão, é um livro que faz pensar muito, que faz observar muito as nossas atitudes com nós mesmos, os nossos pensamentos e o que a gente está sendo também pro outro, pro universo, qual é o nosso propósito aqui na Terra. Eu gosto muito da linguagem dele, da forma como ele escreve, acho que ele é muito claro, que ele é simples, que a linguagem dele não é difícil. Também gosto muito que ele dá muito exemplo para te inserir numa situação, para te colocar numa situação, para tentar te fazer vivenciar aquilo e trazer aquilo mais perto possível da realidade. Enfim, tem muitas entrevistas dele no YouTube, é bem legal para quem se interessar. Ele realmente é um mestre, né? Ele estudou psicologia e yoga, é muito legal. E também outra pessoa que eu amo de paixão, que eu admiro muito, a Monja Coen. Para quem se interessar, procura aí, vou deixar o nome aqui no box para vocês. Ela tem um canal aqui que ela fala sobre vários temas também, bastante voltado para isso que a gente está tratando. E por último, de livro, tenho aqui Emoções, a Inteligência Emocional, que daí eu quero puxar o ganchinho para falar para vocês. Esse livro é do Rodrigo Fonseca, que ele é o fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. E eu fiz um curso com o Rodrigo, acredito que muita gente conheça o Método Lotus, que é um curso bem intenso. São 3 dias, assim, de imersão, assim, que você se desliga do mundo e se dedica pra você e pra se descobrir e conhecer você. Porque, como eu falei, tem quem a gente acha que a gente é e tem quem a gente realmente é. E isso tudo no curso, no Lotus. Esse livro é parte bem dos princípios que a gente estuda lá no curso. E no Lotus a gente trabalha bem forte as nossas principais emoções, né? Entre elas a raiva, o amor, a tristeza, o medo e a alegria. E é bem legal porque a gente vai a fundo em cada uma delas. Para cada um de lá é uma experiência muito particular. Inclusive, é até uma questão, acho que de ética, assim, que as pessoas criam lá, de não comentar muito sobre o curso, das experiências que a gente vive lá.
porque cada uma delas é muito pessoal e individual para cada um. Às vezes aquilo que me toca não tocou o outro, ou as experiências para mim que foram as mais fortes, mais chocantes, não foi pro outro. E é bem legal porque lá a gente... São muitas palestras, né? O Rodrigo o tempo todo, são 35 horas de curso. O Rodrigo, ele o tempo todo se dedicando 100% da energia dele ali, voltada para cada uma das pessoas que tá ali. E é muito legal porque você vive muitas experiências e troca muitas e conhece muitas histórias. Então ali tem muita gente, assim, cada um de nós a gente tem um sentimento mais aflorado, às vezes algum trauma, alguma situação que a gente viveu ou alguma coisa que a gente sinta muito ruim ou muito boa por alguém. E eu acho que é bem legal a gente se aprofundar nisso. Por isso, lá a gente vive, são 3 dias, né, como eu falei, aqui em Mariporã, aqui do lado. Depois eu vou deixar o site para vocês também verem sobre datas e tudo mais. Mas é muito legal porque a gente se aprofunda ali na gente mesmo e ao mesmo tempo a gente vive muitas histórias dos outros. Então, essa frase que ele fala o tempo todo lá no curso também, que tá aqui no livro dele, a diferença entre o medo e a coragem é a ação. Porque o que ele diz lá é que medo todo mundo tem o tempo todo. Ele até fala que ele estuda e trabalha com isso há 20 anos e que toda vez que ele vai entrar para dar uma palestra ou que ele vai para televisão, ele sente medo. Mas a gente precisa de viver o medo, a gente precisa viver a tristeza, a gente precisa viver esses sentimentos que a gente considera ruim também. E a gente não pode pular essas fases. Então a gente tem que saber usar o medo ao nosso favor e agir mesmo com medo. Eu acho que um princípio bem legal também é a questão da gente parar de apontar muito para os outros e para tudo que acontece ao nosso redor e começar a ver o que está dentro da gente mesmo, começar a assumir a responsabilidade de ser quem a gente é e dos nossos sentimentos, das nossas atitudes. E acho que algo bem legal que tem nesses 3 livros é isso. Assim, nós somos donos de nós mesmos, a gente escolhe pela gente, então cada situação, seja ela a menor que for, a gente escolheu viver aquilo, a gente escolheu estar naquela situação, então nós somos responsáveis por nós e pelas situações que a gente vive e as situações que a gente se coloca, seja ela boa ou seja ela ruim. Então acho que um processo bem legal também que a gente passa lá é parar com esse processo de vitimização, porque tudo a gente quer se vitimizar o tempo todo, é natural nosso, do ser humano. Então, mas eu fiz isso porque ele fez aquilo, ou eu falei dessa forma porque ele me disse aquilo. Não, você escolheu falar isso, você escolheu agir assim, então nós somos donos de nós mesmos. Acho que a partir do momento que a gente começa a assumir essa responsabilidade e aceitar, e tudo aquilo que a gente se predispõe a fazer, e cada uma das situações que acontecem na nossa vida, foi a gente que se colocou ali e foi a gente que quis viver. Até falei, tava conversando com meu irmão outro dia e eu tava falando disso pra ele, algo que eu tinha percebido, né? Porque é muito mais fácil, né? A gente culpar o outro, ou então, justificar nossas atitudes com algo que aconteceu, exterior, ou algum fator, alguma coisa que alguém fez, alguém falou. E aí eu falei, Fábio, me dá um exemplo de uma situação que você sentiu raiva, que você não gostou. Ele, aconteceu isso, eu me senti desrespeitado por essa pessoa, porque ele fez isso em tal lugar. Falei, quem chamou ele pra estar no tal lugar? Ele falou, eu. Eu falei, pois bem, você se colocou nessa situação. Então, quando a gente começa a perceber que tudo aquilo que acontece pra gente foi porque a gente escolheu e que a gente tem essa responsabilidade, acho que tudo fica um pouco mais fácil, porque ao mesmo tempo que a gente escolheu, às vezes, estar em alguma situação ruim, só nós temos o poder de mudar aquela situação. Então, algo que eu quero trazer muito pra cá, próximo no meu canal também, é sobre isso, que eu acho que às vezes a gente não dá tanta importância, não vai tão a fundo nesses assuntos, óbvio que tem muita gente bacana falando sobre isso, tem muito conteúdo legal, mas eu acho que poderia ter mais ainda, e eu gosto muito de debater sobre isso, e acho que é importante, até mesmo para essa questão que a gente está vivendo hoje em dia, na internet, muito da raiva, muito do julgamento. Então, eu acho que quem me acompanha pode acho que até percebeu que eu ando um pouquinho afastada das redes sociais. Quando eu resolvi fazer esse curso, eu tava me sentindo um pouco perdida, assim, acho que eu não tava... Basicamente isso, do meu propósito, eu tava perdida, assim, no meu propósito. Tava em dúvida se eu tava usando a minha influência da forma certa, ou se eu tava tratando dos assuntos que meu coração queria tratar.
Então eu me afastei um pouco e comecei a pensar e buscar dentro de mim as respostas para todos aqueles questionamentos e todas aquelas dúvidas. E durante o curso foi muito importante para mim, tive muitas respostas, mas acho que assim como academia ou como qualquer coisa que você precisa praticar para você se tornar cada vez melhor, assim é a inteligência emocional, assim é tudo que envolve espiritualidade. É um estudo contínuo, uma prática contínua que a gente tem que estar sempre aprimorando, estudando, não só lendo como praticando. Então, eu acho que é muito legal a gente tratar desses assuntos aqui, porque até a Monja Coen estava falando disso, as pessoas, elas estão cada vez mais, o caminho mais fácil está sendo cada vez mais esse de raiva, de julgar, de não tentar entender o motivo dos outros. Eu acho que até uma palavra que eu gosto muito da empatia. As pessoas, eu vejo muita gente que perdeu totalmente a sensibilidade, e acho que muito por conta da tecnologia, da internet, muito por conta de se afastar ou de não se interessar por alguns assuntos também. E eu acho que muitas vezes as pessoas acabam se tornando um pouco cruéis. E uma frase que eu gosto muito é: você tem o direito de sentir raiva, todo mundo precisa sentir raiva, você pode sentir raiva, eu só acho que você só não pode ser cruel a partir do momento que você machuca outra pessoa. Então é muito legal o autoconhecimento, porque você para de julgar. Não para de julgar, porque é muito difícil uma pessoa parar 100% de julgar, é algo involuntário, é algo nosso, né, da nossa natureza. Mas eu acho que a gente começa a se policiar o máximo possível pra não julgar. E quando eu falo não julgar, não é se é bonito ou feio, se é rico ou pobre, se merece, se não merece, se tem talento, se não tem talento, também sobre isso. Mas julgar o sentimento dos outros, a mágoa dos outros, a raiva dos outros. Então, assim, por que a minha mágoa é mais importante que a sua? Nós somos diferentes, o que me magoa não te magoa, talvez. Por que eu te falei isso, e você não ficou chateado, mas quando você me falou eu fiquei? Porque a gente sente diferente. As palavras que me machucam e às vezes os traumas que eu tenho, ou as coisas que são mais sensíveis em mim, talvez não sejam pra você. Então eu acho que a gente começa a tomar cada vez mais cuidado com as palavras que a gente vai dizer pros outros e com o julgamento que a gente vai fazer sobre tudo. Assim, ai, mas você tá triste por causa disso? Só isso, que besteira. Mas, poxa, o que deixa o outro triste não é o que te deixa triste. E o que deixa o outro feliz não é o que te faz feliz. Por isso nós somos seres individuais e cada um tem as suas vontades e as suas crenças, suas alegrias, justamente que faz cada um ser um diferente do outro. E isso que faz com que a gente possa aprender muito um com o outro. Então, acho que é algo legal que a gente possa debater aqui. É isso. As pessoas, até no último vídeo meu, que eu fiz de maquiagem com o Helder, foi até o ponto decisivo para eu trazer esse assunto à tona aqui, que é um assunto que eu sempre tive vontade de falar, mas acho que eu nunca não tinha me sentido preparada, ou talvez não tinha me sentido à vontade ainda para falar. Mas depois que eu li os comentários ali, eu comecei Aí foi o que me deu um estalo. Eu falei, caramba, eu preciso falar disso. Porque aquilo ali, do fundo do coração, me desmotivou. Porque a gente eu gravei um vídeo com o Helder, que sem dúvida alguma é um dos melhores maquiadores do Brasil, eu considero. Mas, gente, isso é algo muito particular. Foi exatamente o que eu falei. Eu posso achar, eu e mais 1 milhão de pessoas podemos achar o Helder ou qualquer outra pessoa o mais incrível do mundo. Mas sempre tem alguém que não acha, ou alguém que não se identifica, ou alguém que vê diferente. E isso é normal. Então, assim, o que eu quis colocar, o Helder, eu em nenhum momento questionei o talento dele, isso é indiscutível mesmo, como as pessoas colocaram no talento. Poxa, você está na frente de um dos maiores maquiadores do Brasil. Sim, sem dúvidas. Justamente por isso, eu confiei, eu usei essa palavra confiar, porque eu acho que confiar é algo, assim, muito verdadeiro, entendeu? De confiar, assim, eu confio nele, trouxe ele aqui porque eu confio no trabalho dele, senão ele não estaria aqui. Mas eu precisava ter a minha primeira experiência com ele. Não importa o que os outros acham, eu queria ter a minha experiência. Então, que no final das contas foi maravilhosa, eu amei o trabalho dele. Mas então, as pessoas julgam assim, eu tive esse papo todo antes com ele, a gente conversou, a gente teve essa liberdade para falar sobre isso, a gente combinou o que falar, o que não falar, algumas coisas rolam do nada. Por exemplo, ele fugindo totalmente do assunto, é que eu peguei esse vídeo como um pretexto só pra dar um exemplo de algo que eu vejo acontecendo o tempo todo. A história dos cílios, por exemplo. Quem quiser vai assistir o último vídeo com o Helder.
pra entender do que eu tô falando. A história dos cílios. Antes de começar o vídeo, eu falei, Helder, cílios me incomoda muito. Eu tenho super problema com cílios, mas eu quero que você coloque em mim, porque talvez outros maquiadores ou tive outras experiências que não foram legais, talvez por isso eu não fique à vontade com cílios. Eu quero que você coloque em mim pra eu ver o que eu vou achar. E se eu achasse ruim, tudo bem também. Eu não tenho que achar legal simplesmente porque todas as outras pessoas acham legal, ou porque o trabalho dele é sempre feito com cílios. Cada um é cada um. Então, assim, foi o que eu conversei com ele. Ele falou, Mari, se você não gostar dos cílios, tudo bem. Isso não vai fazer com que o meu trabalho seja menos especial ou que a sua maquiagem fique menos bonita por isso. Eu acho que é uma questão de adaptação. Então, assim, esse vídeo me chateou, não me chateou, mas me desmotivou. Eu fiquei assim, caramba, a gente faz as coisas com tanto carinho e as pessoas simplesmente julgam algo que elas não vivem. Então, assim, eu acho que é muito legal a gente começar... E isso é um exercício pra mim, tá, também. Eu tô longe de ser a pessoa que não julga, tô longe de ser a pessoa que só fala palavras amorosas, muito pelo contrário. Sou uma pessoa que, inclusive, busco muito isso, porque sempre fui muito fechada, sempre fui uma pessoa mais fria. Então, eu acho que é legal a gente tomar cuidado com o poder das nossas palavras. Não só com o poder do agora, com o poder das nossas palavras também, porque elas pesam muito. E uma vez que elas foram ditas, já era. Falou, tá falado. Então, assim, acho que é muito legal a gente ter essa preocupação com a gente, de nos conhecer, de saber o que na gente pode ser melhor, ou descobrir coisas novas sobre a gente, ou chegar em pontos que a gente não sabia que a gente podia chegar, mas também acho que, ao mesmo tempo, trazer isso pra fora. Trazer isso pra tratar o outro com mais amor. E quando eu falo com amor, é assim, com cuidado com as palavras, com perdão, não guardar raiva, pedir perdão, tentar sempre falar palavras amorosas. Isso é um trabalho que eu tenho tentado fazer diariamente. E que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque cada vez mais as pessoas distribuem palavras ruins pra machucar os outros. E muitas vezes... não é pra machucar também, mas a gente esquece o poder que as nossas palavras têm e o peso que elas têm. Acho que eu falei muito, espero que vocês tenham gostado. Sobre o curso, o Método Lotus, é uma propaganda gratuita aqui, tá? Que eu tô fazendo, porque foi algo que foi transformador pra mim e eu vivi com outras pessoas ali que se transformaram também. Mas como qualquer outro, é um estudo, um exercício contínuo que sempre tem que estar se aprimorando, porque senão... como qualquer outra coisa, a gente se esquece, a gente se perde no meio do caminho. Então, acho que o curso é um estalo, assim, um chacoalhão para acordar para a vida. E depois disso vai depender muito da gente também. Tem os outros módulos, né? Tem o Gaivota e o Gaivota Livre, que eu quero muito fazer. Inclusive, se alguém já tiver feito o curso, conta aqui a experiência aqui embaixo, porque, como eu disse, é muito particular, muito pessoal. Cada um sente de um jeito. Mas eu acho que é muito enriquecedor, não, que seja outro curso ou que seja outra coisa. Eu acho que é importante a gente investir na gente mesmo, que é uma pergunta até que o Rodrigo faz lá o tempo todo. Qual foi a última vez que você tirou um dia inteiro ou um final de semana inteiro pra você, sem se preocupar com qualquer outra pessoa, ou sem ter que cuidar de qualquer outra pessoa, sem ter que fazer qualquer outra coisa pra quem quer que seja, que você fez só pra você? Fica aí a pergunta. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero muito fazer mais vídeos desse tipo, que é algo que eu me interesso muito e que tenho muito prazer em falar. Quero debater, quero trazer pessoas aqui para contar experiências, quero falar sobre isso com profissionais também, sobre coisas mais sérias talvez. E, enfim, quero trazer esse olhar pra cá e quero muito saber o que vocês acham, se vocês se interessam. E é isso, deixa seus comentários aqui. Um beijo e até semana que vem.